A Vilarejo foi eleita a maior loja de acabamentos do interior do estado pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Com 8 lojas e 26 anos de dedicação, o nosso compromisso com você nos deu a oportunidade de estar entre as maiores do país. E é graças a você que confia na Vilarejo para tornar o seu lar ainda mais especial que celebramos esse prêmio. Obrigado. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Olha com quem eu estou aqui hoje. Esses rostinhos são familiares, não são? Já passei alguns stories, olha, já tem postagem no Instagram, então já conhece quem são esses rostinhos. Iago, Túlio, Milena. Iago, arquiteto? Não, não é. Mas estou participando dessa loucura. Túlio, arquiteto que trabalha comigo. Milena, arquiteta que trabalha comigo. Milena, primeira pergunta. Diga. Você tá conseguindo botar o pé no chão? Não. Olha, difícil. Minha vida Uma inteira. dificuldade quando chegou aqui. Tem alguma caixinha pra botar aqui? Ah, entendi. Primeira pergunta foi assim, muito séria. Eu achei que era pergunta de prova. Exatamente, né? Só para começar, né? Para dar um aquecimento. Me conta, o que hoje a gente está fazendo aqui, gente? Nós vamos falar de problemas de projeto, clientes problemáticos, etc. Gente, todo mundo acha que nós temos uma vida assim, sabe? Só de ar-condicionado, de tranquilidade, de criatividade. Não é assim Não que é um ela ambiente tá. insalubre, tá? Pra começar. É porque ontem faltou energia e hoje também, né? Então a gente tá vindo de... Nossa, tá terrível. Enfim. Mas assim, Túlio tá comigo já há quanto tempo, Túlio? 2 anos e pouco. 2 anos e pouco, quase 2 anos e meio já. 2 anos e 4 meses. É. 5 Março, meses. Acho que foi Maio. 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 Milena, mais de 1 ano também. Junho, né? Foi junho. Julho. Julho? Julho. Então, e assim, Eu sei, é. Perdida no tempo. é o que eu sempre digo, né? Eu não consigo fazer nada sozinho, então eu preciso de ajuda, eu preciso de suporte, e hoje eu tô aqui com o meu suporte técnico, né, do escritório. E assim, são as pessoas que estão no meu dia a dia, são as pessoas que me veem estressado, são as pessoas que me veem correndo para resolver o problema, dando crise, né? Pode falar. Milena concordando. Eu não falei nada. Não se preocupe, o Ambiente RH super agora tranquilo. se abstém disso, pode Um falar. ambiente super tranquilo. Insalubre. Mas assim, recentemente, lembra daquele papo que a gente teve no escritório? Que recentemente nós vimos uma blogueira famosa, né? Que teve uma dificuldade com uma cliente que estava fazendo uma parceria. A gente começou discutindo sobre isso Sim, no no escritório. caso, a arquiteta e uma blogueira, né? Isso, a arquiteta Sim. e a blogueira. E aí a gente discutiu um pouco sobre esse caso, né? Eu falei assim, gente, problemas a gente sempre tem. Problemas eu enfrento. Quem falar que não tem problema com obra, gente, então não tá fazendo obra, tá fazendo, sei lá, crochê. Eu acabei de ter problema com crochê também, desculpa. Tá? Mas, gente, obra sem problema, eu falo, não é obra. Então a minha função enquanto arquiteto e da equipe que está comigo, eles me dão um suporte técnico dentro do escritório. E aí eu sou a parte, e Iago que está sempre comigo, na parte de execução, de acompanhamento, né? Gestão, dessas coisas. né? Isso, dessa parte da execução da obra propriamente dita. E a gente passa por diversas situações. Recentemente nós passamos por uma situação de modificação depois de um projeto aprovado. A gente tem algumas situações que o cliente, muitas vezes, ele tem grandes ideias maravilhosas e o orçamento não acompanha, né? Muitas vezes a gente está vendo isso com uma frequência muito... Isso é um pouco frustrante para a gente, enquanto arquiteto, enquanto idealizador daquele projeto, enquanto, né, especificador, né? Que a gente trabalha com tudo muito detalhado, né? Até porque muitas vezes é o sonho da pessoa. Exatamente. Né, concretizar aquilo. E aí às vezes não consegue por conta do dinheiro. Então, é bem Exatamente. O complicado. fator dinheiro está sendo muito decisivo. E ontem, quando eu apresentei aquele projeto, Túlio, eu deixei isso bem claro para o cliente. Eu falei assim, estou preocupado com o seu orçamento. Porque, assim, é muita coisa, né? Os clientes têm grandes expectativas, mas, assim, eu preciso passar... Eles muitas vezes passam uma previsão de
uma expectativa financeira que não corresponde a essa Com as execução. ideias do Pinterest que manda. É. então começa Exatamente, a gente. Isso deveria ser cortado. Olha, eu mesmo. tenho esse orçamento, eu mando as ideias. Olha, isso aqui não vai ser aplicado a esse orçamento, tá? As ideias do Pinterest. Não tem como, gente, não tem como. Então, é o que eu tô buscando muito, conscientizar os clientes hoje pra gente fazer uma coisa mais... Pinterest é o nosso terror, né? Ó, Pinterest é É o o nosso terror. terror. é, vamos falar um pouco sobre isso? Não. Bora falar sobre o Clientes. mercado Vocês de vão trabalho, usar, sobre agora. Esse dia clientes. você tava usando. Vocês começaram a cursar arquitetura por conta do Pinterest? É. Conta um pouco Pronto, mais, não, né? eu- Milena me Sims. pondo na roda. Hã? Foi pelo The Sims. Milena me pondo na roda. Eu nunca gostei do Pinterest, nunca. Vamos fazer assim primeiro. Apresente, né? Se apresente Isso. um pouco pra poder vocês conhecerem, né? Mas A você Milena apresentar e o ainda não? Túlio. Ainda não. Não. Pode falar. Conta pra gente, Milena, Te como é, que deixa. como é que você veio parar aqui em Macaé? Nossa, uma história assim. Ela odeia campus, tá? Campus. Cancelada! Colocando bem Cancelada! rasgada. Então, tenho 25 anos, apesar de não parecer, mas eu tenho 25. Me formei pelo IFE, Arquitetura e Urbanismo, de campus mesmo. E há 2 anos eu tô aqui em Macaé. Vim à procura de trabalho mesmo, de mudar minha vida. Vim pra cá sem estar formada, sem emprego, sem nada. Vim na loucura. Sim, vim na loucura. Essa parte eu não sabia. Não sabia? Não, porque você não tava formada, não? Não, assim, antes de ir Quando você pro foi? Você foi um pouco escritório, depois de seguida, eu foi logo lembro. depois. Mas eu vim pra cá, foi maio de 2021. Tava pra me formar ainda, né, pra ter o diploma. Então eu vim pra cá na coragem. Que eu queria resolver minha vida, né, porque como tava ainda na pandemia, naquela época ainda tava no auge. Aham. Não, eu não Ah, conseguia... eu, em maio de 2021, eu tava com Covid. Então, Lembra, Túlio? Foi exatamente Eu em não tinha maio. entrado ainda. Não, porque eu tava com lembro que você Covid, aí depois teve o negócio de pegar o carro, Sim. aí foi assim, Conseguiu. tum. Uhum. Entendeu? foi na mesma época. É. E aí eu vim pra cá, assim, pensando em melhorar minha vida, porque eu não conseguiria, na época da pandemia, fazer questão de trabalho mesmo com meus pais, assim, sabe? Porque eu tava com medo de levar a doença pra eles, né? Tentar contato com as pessoas. E aí eu vim pra cá e eu não conhecia ninguém na área, ninguém. Comecei a mandar mensagem pra vários arquitetos. Pra mim você não mandou. Eu não sabia, né? E aí eu mandei pra várias pessoas pra conseguir freelancer, Aham. qualquer trabalho. Eu falava, olha, eu sou nem formada ainda, né? Eu tava pra receber ainda o diploma. E aí eu falei, eu faço qualquer coisa mesmo, só pra conseguir me inserir no mercado. E aí, Mas aos você se poucos- inseriu bem rápido, Sim, né? Exato. Porque aqui eu vejo muito mais abertura pra Você essa área. você vê mais possibilidades aqui do que em Campos? Muito. Na época até de estágio eu não conseguia. Eu tive que Em fazer Campos? online. Eu fiz online. Túlio me falou isso na época, porque assim, parece que Campos tem um mercado meio que prostituído, né? Tem É muita faculdade. muito de Aham. família, coisa, muito de sobrenome lá. Aham. Então fica sempre a panelinha, assim, sabe? Falando de mal de Nossa, novo. não, Tá vendo? Você é cancelada! Já tá Mas sendo. Mas aí não dá muita oportunidade pra quem tá começando, assim, Aham. sabe? Tem um preconceito assim mesmo. Entendi. E você, Túlio José? Fala um pouco. Olá, pessoas. Acordei em Campos. Eu também estudei em Campos, né? E eu vim pra Macaé. Conheci o Jairo em Campos, em Um workshop. workshop de iluminação. Aham. E na época eu não seguia ninguém que eu conhecia, assim, da cidade, nenhum arquiteto não, mas ele eu segui Túlio no dia seletivo. porque foi muito boa a palestra, eu até falei com ele no dia que eu entrei no escritório. E A Liz também me conheceu em uma palestra na Estácio, você sabia disso? A Liz foi que trabalhou com a gente, tá, gente? Agora, quando você falou isso, eu lembrei. E aí na pandemia eu tava em casa, né, terminando o TCC. Eu seguia o Vamos dar um Túlio... currículo pra esse agora- doido aqui. Calma aí, não, deixa eu falar Ai, isso agora. verdade. Eu segui o Túlio e aí eu botei um anúncio de estágio. Aí o Túlio vai e me responde. Aí a primeira pergunta, ué, você não é arquiteto? Como assim que você não é arquiteto? Porque eu achava que ele já era arquiteto na época. Não, ele já Eu era, tava só no tava TCC, que eu formando. fiquei 1 ano, né, mais ou menos, no TCC. Eu participei até no final do seu TCC, né? E logo comecei, né, então até hoje. Graças a Deus. Fazendo por fora também. Também, ele faz os trabalhos dele por fora, entendeu? Milena também, né, Sim, Milena? sim. Tem reforma também, Você dá os mas corre, reforma né? Tem que dar os É, Corre faz os também. corre dele por fora, É. gente. Tem que fazer, né? Então,
Porque o escritório também é um escritório acolhedor, entendeu? Calmo. É calmo. Sim. Uma Bem tranquilidade. zen. Super tranquilo. É um incenso assim que Ninguém- limpa. Ninguém tem uns ataques de pelanca lá. A Né? gente acende incenso pra tirar energia negativa. Tá Aí a gente sai carregado. Vai achar que tá pegando fogo no prédio. A gente vai fazer um incenso, um incêndio, entendeu? Vai ser um incêndio. Mas aí, voltando ao assunto lá daquela situação que eu falei assim, a gente poderia falar alguma coisa sobre isso, né? O que vocês... Só uma pontuação. Eu acho que a questão, por exemplo, esse caso que aconteceu, né, foi uma coisa assim, que teve uma visibilidade, foi pra mídia, acho que até dá uma forma assim, quem vai estar nos assistindo, de ver como é que é uma prática da questão da arquitetura, né? Um caso, que assim, uma questão, você tem um escritório, você atende como arquiteto, né, autônomo, e tem seus clientes, não é uma coisa que sai exposta, mas... Vou contar resumidamente para quem não viu, né? Quem não sabe o que então. aconteceu. O que acontece? Uma pessoa lá em São Paulo contratou uma arquiteta famosa, né? Que ela tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Na internet. E aí a obra super atrasou e tal, e não sei o que. Várias coisas que essa cliente foi contratado, né? Parece que não pôde ser executado e a obra demorou. Foi uma permuta, na verdade. uma permuta. Permuta de Até parceria. porque a cliente também era uma blogueira. Divulgaria o trabalho Isso, divulgaria o trabalho, né? Da outra. E aí deu uma M generalizada, com atraso de obras, com troca de material, com coisas que não foram possíveis de ser feitas. Apartamento com alugado, entrega. que já Foi na rolou. pandemia. Apartamento Foi. alugado. Foi uma super obra em um apartamento alugado. E aí resolveu o dono fazer, opa, calma aí. Deixa eu Valorizou. pegar meu apartamento de volta, né? E aí ele quis pegar o apartamento de volta. Então eu acho que ali tiveram, por exemplo, eu vou falar enquanto arquiteto, eu tenho duas coisas. Eu, enquanto arquiteto, se eu sou chamado para fazer uma reforma de um apartamento alugado, beleza. O cara tá me pagando, eu vou fazer a reforma, eu vou fazer o projeto para ele. É um pensamento meu. Eu, enquanto cliente, jamais faria uma mega reforma em um apartamento alugado. Tudo sendo planejado, no sentido que não tem como mover as coisas também. São muitos Exatamente. móveis Se ela sendo sair de lá, mas planejados. seja um ano, 2, 3, não consigo sabe. levar Um quase nada. investimento absurdo. Tem um lugar que você vai morar por pouco tempo, mesmo sendo seu. Depois você pode até alugar. Você não vai Não vai fazer valer a coisas pena. mirabolantes lá pra depois você alugar e não conseguir ter aquele retorno, né? A Aham. pessoa ainda danificar alguma coisa. Exatamente. Então, eu penso sendo o arquiteto, me colocando no lugar da arquiteta. Eu faria o projeto, estou sendo contratado, estou sendo pago para isso, mas aí tem questão, parece, da permuta, né? E não rolou, parece que... Não tem muito. E a obra parece que ela queria alguma coisa de uma banheira, de um Numa spa, cobertura, né? na cobertura. E Tem o todo- prédio embargou, né? Não deixou que fosse executado. E aí entra uma questão de condomínio também, né? Gente, eu sempre falo, quando você for fazer um projeto, a gente tem que ver a questão da legislação. Não adianta o que é permitido. Estamos nesse... Fechado, tudo É. sempre. Nesse momento no escritório, nós estamos desenvolvendo um projeto de uma clínica. Clínica, além dos desejos do cliente, da cliente no caso, nós temos que atender à legislação, vigilância sanitária. Não é só frufru, entendeu? Tem toda uma legislação. Eu sempre falo isso. O que depende de um projeto? Um projeto depende do espaço do cliente, da necessidade do cliente, do bolso do cliente, da legislação e das sugestões que o arquiteto... Além da legislação, tem o proprietário do imóvel alugado. Boa! Nós Outro temos uma ponto. situação semelhante, que no nosso caso, o proprietário pediu para dar uma olhada nas intervenções que estão sendo propostas para o espaço. São Bem lembrado. 3 análises. Exatamente. Eu tenho que ter uma aprovação da legislação, do cliente e do dono do O imóvel. cliente já teve, né? E até que foi, graças a Deus, a gente agora só está dando Magistrado. uma melhorada, uma ajustada, mas assim,
coisa só de melhorias mesmo, né? Ali a gente já tá dando uma... E eu queria saber a opinião de vocês com relação a esse caso dessa blogueira e dessa cliente. Assim, eu até meio que comemorei do que estava acontecendo, porque é bom as pessoas verem também que não é porque ela é famosa, essa arquiteta, que não acontece, não tem erro. Boa. Sabe? E assim, ela também é famosa não por nós, assim, arquitetos que a gente conhece, mas muita gente porque gosta de decoração, Sim. gosta, né, dessa parte de arquitetura. Então vê que tem erro com qualquer pessoa, sabe? E não sei quem tá errado ali na história, mas eu acho que foi também por falta de comunicação e de contrato também entre a cliente com o proprietário. Porque, assim, valorizou, mas ela poderia ter feito um contrato que depois ela compraria, Sim, sabe? exatamente. Então foi o erro dela, esse, assim, dela investir isso tudo na parte financeira, assim, e depois ela vai perder aquilo. É que às vezes foi um ela equívoco, que se eu não me engano foi no sentido de contrato, que acho que ela não deixou meio que validado já com o proprietário da obra. Ele começou a fazer a obra e não deixou isso. Isso Claro, ele percebeu, assim, rompeu o contrato. Porque aí o proprietário também teve o fator filha da putice do proprietário, né? Sim, muito. Porque ele cresceu, opa, calma aí, melhorou pra caramba isso daqui. Entendeu? Então, eu recordo que muita gente estava querendo culpar a arquiteta nesse sentido, mas não. E ela está falou executando o trabalho que dela, ela nos fez a parceria, projetos, permuta. Quando a pessoa não gosta, ela fala que ela devolve 30% do total do projeto. Mas nesse caso não tem como, porque foi permuta. Foi permuta de parceiros, de troca, marcenaria, de vidraçaria, exato. de mármore que fizeram ali para poder executar toda a obra até o final. Nesse caso foi bom também, né, pra gente, porque a gente se cobra muito de entregar um Sim. projeto Isso, perfeito. A gente fica detalhando o máximo possível. Você vê, a gente entrega projetos de 200 folhas, dá 3. Gente, 200 pranchas para um projeto de interiores. É uma média, assim, que a gente... Cento e poucas... A gente uma casa normal, assim, de 3 quartos, dá uns 200. 200 pranchas. Porque você fala, a gente tá fazendo gente é muita coisa, é muito detalhe. A gente se cobra muito nessa parte, mas chega na hora da execução, nunca sai como a gente pensou, como a gente Até alinhou. muitas outras pessoas. Exatamente, porque assim, Sim. exatamente... Milena falou uma coisa que é... Gente, isso acontece demais. Vou dar um exemplo. O eletricista... Ele está preocupado em fazer a instalação elétrica. Se vai ficar certo, do jeito que vai ficar, se vai ficar bonito. Ele não está muito preocupado com isso. O gesseiro é a mesma coisa. O ladrilheiro é o que tem mais responsabilidade no sentido de acabamentos e tudo mais. Mas assim, todo mundo que vai executar olha muito para o seu próprio umbigo. Sim. E o trouxa do arquiteto... Tem que ficar orquestrando isso tudo, entendeu? É a marcenaria, é tudo isso, entendeu? Então nós, enquanto arquiteto, temos uma responsabilidade, mas por que você tem que se tem um erro na marmoraria, a gente tem que alinhar a marcenaria e corrigir o que eu você sempre falo. Com marcenaria. Não, é porque tem que alinhar, porque se der problema, acaba arcando para quem é ali que se responsabiliza, que é o arquiteto. Pois exatamente. Querendo ou não, nós temos muita responsabilidade e uma coisa que eu descobri. Lembra do projeto da nossa fofa sonsa lá de Rio das Ostras, no ano passado? Fofa sonsa. Pelo menos tem esse apelido pra ninguém saber. Isso. Nem a própria pessoa, talvez. Exatamente. Né? A fofa sonsa de Rio das Ostras, em 2021, na verdade. Né? Depois de tudo feito, depois de tudo pronto, de tudo assim, finalizando... Ela arrumou uma... mas o projeto foi de 2021, mas a execução foi de 2020. Muito bem detalhado. Muito bem detalhado. Não é da minha gestão ainda. Não é da gestão Iago. Entendeu? Eu percebi que começou a criar situações, né? Aí, de fato, teve um problema nas instalações das luminárias. Mas o rapaz que fez foi muito claro. Falou assim, olha... Eu resolvo. De fato, dei mole. Jairo já me falou, porque a primeira pessoa a ver sou eu. E aí eu chego pra pessoa e falo assim, olha, não tá bacana. Entendeu? Não tá legal. Você lembra? Você lembra? Início da gestão. Início da gestão. Isso. Início da gestão. Né? Não, mas você não estava aqui em definitivo ainda não, amigos da Globo. Você estava lá em... Mas já foi 2 vezes nessa visita. Foi, mas foi quando você estava no... observando como que era o ambiente. Estudando. Visita. Estava de visita, exatamente. Então, a pessoa também... Estava se metendo.
Não entendi, Túlio. Ó, eu passo no RH, tá? Não entendi, Túlio. Não tô de acordo, entendeu? Voltando aqui, ó. Pior que vai ter várias coisas que ninguém vai entender, porque é só daqui. É verdade. Gente, essa é uma coisa mais assim íntima nossa, que é a questão do escritório nosso, tá? Então, por favor, não se assustem. E aí eu percebo o seguinte, por mais que a gente detalhe, por mais que a gente abasteça de informação, Faça acompanhamento. quase nunca é suficiente. Sim. Sabe por quê? Porque muitas vezes o cliente espera um milagre. O cliente espera um milagre. Quando eu falo que ele espera um milagre, é um milagre do seguinte. Muitas vezes ele não quer investir em uma mão de obra qualificada e acha que contratou um bom arquiteto com um bom projeto é o suficiente. Não, gente, não é. É um combo, tá? Precisa de um bom projeto, bons materiais, né? Um bom profissional para execução. Não adianta, um fator só não faz, uma andorinha só não faz verão, né? Alguém já falou isso em alguma música aí, e é verdade, na nossa área é muito isso. Eu sempre teve uma obra, você vai lembrar, foi logo que a gente começou trabalhando, que eu estava fazendo uma reforma, o cara comprou revestimentos assim, maravilhosos, e pagou um pedreiro que cortou um porcelanato de R$300 o metro quadrado, sabe? Parecia coisa que ele tinha cortado com sabe aquele copo do liquidificador que você quebra o copo e fica com aquele negócio? Parecia coisa. Gente, o bicho estava triturado. Eu, quando olhei a churrasqueira, a vontade era de chorar. Porque assim, não, uma coisa, por exemplo, tem gente que acha que contratando um bom pedreiro ele vai resolver a deficiência de um revestimento que não é lá essas coisas. Não, isso não acontece. E esse Isso, cliente hein? percebeu? Hã? Esse cliente percebeu? Meu Também bem. não, se não percebesse. Até um cego percebeu que eu ia passar Que a estiver mão passando lá. na rua. Ih, olhar, tá merda. vai perceber. Entendeu? Ele ia passar uma vez, tá uma porcaria isso daqui. Isso Não. entra um fator que a gente fala assim, a questão também de fornecedores, né? Sim. A gente fala de fornecedores em geral, a gente fala da empreiteira, a gente fala da marmoraria, a gente fala da marcenaria, Quando a fala da gente- vidraçaria. E aí, vou usar um exemplo, né? Assim, um exemplo aí recente. Você passou um orçamento que acho que ficou um pouco alto. Vou fechar com, não estou desqualificando assim, de pedreiros, mas fechar com seu Zé fulano que cobra tal valor. Aí você, não, acho que o valor está um pouco abaixo do que você está pensando que vai executar. E aí o problema acontece só na execução. Não analisa a questão do valor agregado, a questão do trabalho de uma pessoa. E no final vai gastar muito mais, vai ter que contratar um outro, vai ter muito trabalho. Exatamente. Não é a primeira vez nem a última, sempre pode acontecer. Vou dar um exemplo prático. Comprei. Lembra quando a gente se mudou agora para o escritório? Comprei uma torneira querendo economizar. Comprei uma torneira pela internet. Compro eu o raio da torneira pela internet. Temos exemplos disso aqui mesmo. Exatamente. Porque eu fui na Vilarejo. Porque a gente pode falar porque Vilarejo é patrocinador, entendeu? Então a gente pode falar. Fui na Vilarejo. Aí eu olhei e falei assim, nossa, tô achando cara essa torneira, sabe? Não vou comprar, não. Vou comprar na internet. Comprei na internet. A M da torneira foi pro lugar e teve que sair. Por quê? Porque ela simplesmente não fechava. Aí o que aconteceu? A gente estava viajando, o pedreiro liga e falou assim, Jairo, tem que comprar uma torneira porque a torneira não tá funcionando. Eu falei assim, bacana. Aí compra, gastei 2 vezes. Exato. Né? Ou seja, Faço gastei isso. 2 vezes Faço isso. e o crédito de passar a raiva, entendeu? O fator raiva. Recentemente, eu fui questionado por uma cliente que me perguntou o seguinte, Jairo, eu fui numa loja em Macaé, né, uma franquia em Macaé, o meu projeto de móveis planejado custou 140 mil. Eu fui na loja do... 140 ou 160? 160. É nessa média de preço. Eu fui numa loja no Rio, na mesma loja no Rio, e o projeto lá custou 120. A diferença era de 40 mil. Como que você explica isso? Eu falei assim, eu não explico, eu não sou lojista. Eu não tenho como explicar. Mas, gente, eu sou lojista? Não. Mas eu falei assim, ó, você tá querendo explicação que eu não tenho pra te dar. Cada cidade Simples. tem seu- Exatamente. imposto, Tem o né? lojista, tem o markup do lojista, entendeu? Tem estado Então, que tem outro imposto daqui também, né? tem loja em Macaé, tinha uma loja em Macaé, que ela fazia o seguinte, ela comprava, ela tinha uma outra loja no Espírito Santo,
Ela comprava pelo Espírito Santo e mandava entregar em Macaé. A carreta ia lá passear e voltar e entregar em Macaé. Por quê? Porque o imposto do estadual lá é muito menor do que aqui. Sim. Entendeu? Então você... tá, entendi. Né? Então a gente passa por situações, nós enquanto arquitetos, passamos por situações que as pessoas, eu acho que o cliente não tem muita consciência de verdade. Ele não entende que se ele diminuir a bancada dele lá, resolver alinhar, não, eu quero diminuir. No momento da marmoraria, ele precisa estar alinhado com a gente. Porque a marmoraria, exatamente, ela impacta diretamente no móvel, ela impacta diretamente no espaço de uma geladeira, de uma cuba, né? De uma cuba. A cuba tem um limite até aqui, aí vem um canação. Principalmente a manutenção profissionais que a gente indicou, né? Porque eles não vão ter um contato direto com a gente. Exatamente. Pra mostrar essa mudança. É muito importante, gente, para quem está nos ouvindo nesse momento, nos assistindo nesse momento, entender que quando a gente indica alguém, é porque facilita uma comunicação. A gente não está querendo omitir informação do cliente, a gente não está querendo nada, a gente só está querendo que a obra aconteça da melhor forma possível, o mais transparente possível, que a gente consiga ter esse alinhamento. Vou dar um exemplo do nosso cliente lá da Serra. A gente sabe de tudo, a gente fala tudo. Já estou tendo um problema aqui com a descarga que foi entregue errada. Não, vamos ver, traz que a gente troca e tal, não sei o quê. Já era o forro. Não foi aquele forro que a gente viu lá na loja, não. Eu acho que eles trocaram o código na Vilarejo e aí mandaram um forro bem mais claro. Jair, olha, tá diferente. Na mesma hora eu faço contato com o vendedor e tal, não sei o que, resolvo, não tá indo lá, já tá indo levar e troca. Então, assim, tem esse facilitador quando você tem um fornecedor próximo, né? Um pós-venda que eu exatamente. Eu falo muito do pós-venda. Eu bato muito na tecla. Tive esse contato também em uma obra que veio uma caixa com um piso quebrado, eles mandaram uma caixa inteira. Era um piso, né, que tava ruim. Mandaram a caixa inteira. No outro dia, eu tava lá. É uma experiência positiva, né, com relação... Sim. Eu falo muito isso. Vamos comprar pela internet. Porque tudo furada, a gente... Às vezes é muita furada, gente. Porque assim, você não tem um pós-venda bacana, você não tem uma assistência legal. Se for algo que precisa naquele momento, comprar pela internet, mesmo que chegue em 2, 3 dias, se precisar fazer a troca, pode dar um transtorno e isso acaba... Não, mas eu vou falar de lojas locais. Gente, aqui em Macaé, fechou a C&C. Eu odiava com todas as minhas forças. Quando o cliente fala, porque eu queria... Mas vamos ver, vou te provar como não era bom. Eu fazia muito isso. Assim. Eu tentava, juro. Eu fui pro cliente uma vez pra ver o preço pra ele, mandei foto, não tem. Não bate. Não bate. E era mais caro, não dividia também muitas vezes, tinha vários problemas assim. Não sei também como era o pós-venda, porque nem cheguei. Não existia. Não existia? É diferente dessas outras lojas. Sabe, eu lembro de uma vez que era que você eles entregavam direto de São Paulo e não sei o que, não sei o que lá mais. Aí eu precisava de uma peça. Pedir. Tá, lembrei. Eu precisava de um determinado. Comprei. Aí eu achei que ia faltar, pedi mais uma caixa. Pra não correr o risco, eu pedi logo em seguida. Eu falei, cara, eu acho que vai faltar, pedi logo em seguida. Não faltou, eu pedi pra trocar. Eles não trocaram aquilo ali pra mim, porque já tinha sido expedido por São Paulo, entendeu? Então, eu vou mas aí agora não tem sentido pra mim. Acaba complicando, né? Tanto exatamente. Cliente, isso não facilita em nada, né? Muitas vezes acontece, né? Pode acontecer de sobrar, mesmo a gente calculando bem exato a quantidade, a gente às vezes ultrapassa pra não faltar e às vezes pode sobrar. Você sabe o que muita... É o que eu sempre falo, é inversamente proporcional. Quer ver um ambiente que a gente... Não é que a gente erre, gente. Um ambiente que a gente tem muita dificuldade. Banheiro.
Banheiro é um ambiente que a gente tem muita dificuldade. Muito recorte. As peças são... Principalmente quando você tem... Vou te dar um exemplo. O banheiro tem 1,40 de largura e você se apaixona por um revestimento de 1,20. Você praticamente gasta o dobro de revestimento. Por quê? Eu falo isso. Eu sempre gosto de botar a paginação no meio, porque fica horroroso se você botar o revestimento de 1,20 mais um recortezinho de 20. O que eu faço? Eu centralizo ele, coloco no eixo e os cortes um para cada lado. Essa semana eu mostrei isso nos meus stories, né? Falando um pouco sobre isso. E aí é um ambiente que a gente gasta muito. O banheiro. E corre o risco, sim, da gente... Porque as pessoas acham, nossa, o banheiro é pequeno. Nossa, mas tem 20 e tantos metros quadrados de revestimento para o banheiro. Que absurdo! Não, gente. Não é assim que funciona. E comprar faltando também é ruim por causa do lote do revestimento. Que muda a tonalidade, até às vezes o tamanho muda um pouco. Sai o modelo também, né? Vou contar a historinha. É sempre melhor Aconteceu comprar. já, né? Vou contar mais. uma historinha resumida para vocês. Resumo bem resumido. 2019, estou eu fazendo um apartamento no Quintas da Glória. E assim, uma marca que ela, quando ela vai fazer os recortes, ela lasca muito, entendeu? Então pegava, lascava. Cacete. Isso fez perder muitas peças. E eu fiquei faltando 7 peças para finalizar a obra. 7 peças. Detalhe, não tinha mais do mesmo lote. O Wallace, vendedor da Vilarejo, meu parceiro, super parceiro, que eu indico ele para todo mundo. Sabe o que ele fez? Ele pegou, nem na sua época, ele pegou, me deu uma relação, ele ligou para a fábrica, fez contato com a fábrica. Você lembra disso? Falando. Falei, mas você não lembra do ocorrido, né? A época foi final de 2019. Não existia pandemia, para você ter uma ideia. O Wallace ligou, pegou o contato da fábrica e ele me mandou um PDF. Ele falou assim, parceiro, isso daqui são todas as lojas do Brasil que tem esse lote. E aí, por acaso, tinha uma loja de Campos que tinha um lote. Por quê? Eles diminuíram 2 centímetros na peça. O lote foi aquilo que a gente falou, né? Muda a tonalidade, muitas vezes muda o tamanho da peça. Diminuíram 2 milímetros, perdão, 2 milímetros. Mas 2 milímetros de um piso retificado, em uma junta de 2 milímetros, faz toda a diferença. Vocês não têm noção. E aí, eu falei, bem, vou começar, se aqui em Campos tem, né? Vou apelar para Campos. Liguei e tal, não sei o quê. O vendedor da loja de Campos, ele falou, amigo, aqui tem sim, é desse lote sim. Só que choveu e o piso tava, as caixas de piso estavam numa área externa, a caixa foi danificada, mas eu posso te segurar, te garanto que é esse lote aí sim. Eu falei assim, meu pai, e agora? Confio ou não confio? Eu falei, bem, é melhor confiar estando aqui em Campos, né? Tentar. Graças a Deus, deu certo, consegui. E assim, e o cliente é preocupado, apreensivo também, né? Gente, é um sufoco. Olha o reboliço que deu todo, né? Exatamente. Mas eu reconheço que eu tenho mania de ficar assim, vamos pedir o suficiente. Eu sempre puxo para menos porque eu penso, aonde que esse cliente vai guardar esse revestimento depois? Sempre é bom sobrar. É sempre bom sobrar, mas por exemplo... mas aí... Os banheiros, se precisar de uma forma, talvez ele tenha, né? Facilite isso. Mas aí o que acontece? O cliente mora em um apartamento de 70 metros quadrados, com 3 filhos. Vai guardar isso aonde? Na cabeça? E a obra acontecendo, eles estão ali. Exatamente. Não tem como. É humanamente impossível. Eu me lembro... Isso aconteceu comigo. Eu sendo o cliente... Ainda bem que foi comigo, né? Faltou uma única peça. Uma peça para finalizar um banheiro. E não existia mais também. Eu tive que mudar a paginação do banheiro todo. Nossa. Por conta de uma... Ainda bem que era um banheiro da MRV, sabe?
1 por 2 o banheiro. Não eram muitas mil. Quer saber? Vamos trocar logo tudo. Botei o banheiro todo branco. Todo branco. Parecia o quarto branco do BBB, entendeu? Era o banheiro branco da minha casa. Teve uma obra recente que também foi bem a conta e só tinha... Era o último revestimento, acabou, né? E tava no último recorte. No outro dia tava um trincadinho no revestimento. Ai, Senhor. Parece que uma acontece caixa pra... com... Acontece. Três Sabe o que já aconteceu comigo? De faltar um último revestimento, uma última peça e eu ganhar, né? A peça que estava sendo mostrada da loja, entendeu? Já aconteceu. Mas é aí que eu falo, a importância da parceria. É exatamente isso. Eu estava sempre lá, o gerente acompanhou eu naquele processo de compra com o cliente e tal, nananã. Fui lá e falei assim, fulano, acabou. Foi na Vilarejo, né? Porque eu falei assim, Vivi, eu falei assim, Vivi, acabou. Não, pega aqui, toma, é seu. Entendeu? É seu. É um suporte. É um suporte que ajuda muito. Eu tô ficando uma pessoa repetitiva porque eu falo isso. Eu acho quase em todos os programas, né? Tem 3 lojas na cidade de Macaé que eu sou assim, que eu adoro, que eu sou realmente fã. Entendeu? Vilarejo. Não só em Macaé. Hoje mesmo, o vendedor lá de Rio das Ostras me deu o feedback, falou assim, Jairo, olha, aquela cliente do mês passado que teve aqui, que fez e tal, não fechou. Retornou hoje, fechou, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz pelo vendedor, porque assim, eu vi que ele estava empenhado, sabe? Esforçou e tal. Pegamos um revestimento para levar na casa da cliente, para ver como é que ia ficar. Entendeu? Eu fiquei feliz por ele, porque eu vi que ele estava empenhado em fazer aquela venda, entendeu? Gente, e vendedor vive de comissão. Tá? Então, lógico, vendedor quer fazer o quê? Vender. Eu já fui vendedor, eu trabalhei em loja, eu digo que eu aprendi muito sendo vendedor, tá? De verdade. Lidar com pessoas, então... Quando eu trabalhava, eu já trabalhei com móveis planejados, né? Quando o cliente estava na minha frente, fazendo compra, eu falei assim, quanto que vai ter aqui de comissão? Eu já estava fazendo conta ali da minha comissão, quanto que eu ia fazer? O que eu ia gastar aquela comissão? Juro? Assim, avançado. Olha! Ô filho da mãe! Ô filho da mãe, eu não tinha salário fixo, tá? Vendedor na minha época de móvel planejado, era só comissão, entendeu? Eu lembro de uma vez que eu tava com uniforme da Italine, posso falar o nome, que também é patrocinador, tá? Então, os patrocinadores eu falo o nome. Aí, a Italine, eu tava com o uniforme da Italine e eu era magro, né? Então, há uns 20 e poucos quilos atrás, entendeu? Só 20? Na época, só 20! Só 20! Os botões não precisavam de resistência. Não. Aí a vendedora eu fui na Casas Bahia, Casas Bahia não é patrocinador. Poderia ser. Patrocina a gente, Casas Bahia. Patrocina! Aí eu fui lá e a vendedora virou pra mim e falou assim, lá também é comissão, assim, do nada, nem um boa tarde, sabe? Eu falei assim, lá é quanto? Eu falei 5%, acho que era 5% ou 6%, porque eu tinha um programa lá e tal, sei lá, não sei se estava com 5 ou 6. Aí eu fui e falei assim, ela falou assim, aqui é só 2. Eu falei assim, você precisa projetar esse secador para vender? Não, né? Eu preciso. Há um trabalho, né? Por trás. Exatamente. Tinha todo um trabalho para isso, né? Você quando trabalha com mal planejado é uma coisa. E hoje... Toda uma preocupação e cuidado no sentido da execução depois que também é responsabilidade. Quando eu falo que a gente tem que pensar em tudo, é porque a gente precisa pensar no projeto de iluminação, no projeto da marcenaria, no projeto do gesso, no projeto da bancada, elemento da bancada, entendeu? É todo um conjunto. E o cliente, eu sinceramente acho que muitas vezes ele não tem essa consciência. Não, eu acho que ele não tem a consciência de que se nós colocamos uma estante aqui nessa parede de fora a fora e trouxemos a iluminação para a frente e está acompanhando o perímetro da estante, eu não posso simplesmente diminuir o tamanho da estante e continuar com a iluminação. Entendeu? Esse tipo de coisa.
né? Eu estava falando sobre a bancada de cozinha, né? Que você falou, acho que foi com a visita com o cliente. Questão de iluminação em cima do próprio cliente que atrapalha. Centralizar mesma em cima coisa da de ilha, né? espelho no banheiro, pra mulher, pra hora de maquiar. Aham. Também isso, tem essa questão. A iluminação de Tem cima tem que ser uma iluminação interessante, com uma iluminação... Muda tudo. Uhum. Muda tudo. Completamente. Se é uma iluminação quente, se é uma iluminação fria. Eu já vi uma pessoa, um maquiador daqui de Macaé, que maquiou uma pessoa. Nitidamente, ele fez a maquiagem daquela pessoa com uma iluminação quente. Porque a pessoa saiu, tava com a cara de fantasma, com aquela cara branca, sabe? Juro. Eu posso procurar no Instagram e mostrar pra vocês. Trabalho com fotos, eu trabalho com fotos, entendeu? Não, mas no off, lógico, você tá doida? Vamos ser cancelados todos. Olha o tobogã aí. Não, será que seremos cancelados aqui? Eu não sei. Olha o tobogã, hein? Então, e assim, a gente lida muito com essas situações, a gente precisa mediar conflitos, né? Arrumar fornecedor, resolver problema de obra, principalmente quando é reforma, né, Túlio? Sim. Reforma. Túlio. Eu falo Túlio, gente. Não. Eu falo Túlio, gente, porque... Pode falar, Túlio. Reforma dá problema, tá? Não pense. Abre seu coração, Túlio, pode falar. Fale. Você tá com mais tempo. Eu tive um projeto bem difícil. Na etapa da reforma, né? Que era pra demorar 6 meses, demorou mais de 1 ano. Nossa. E aí, profissionais assim, que não fui eu que indiquei, mas que a gente achou que seriam bons, né? Mas porque teve muito problema, né? Não tem como. Eu acho que é a questão do tempo, né? E o mercado, né? A gente vai aprendendo, né? E, exemplo, já fiz trabalho com fulano, ciclano, não sei se eu indico por conta que desse problema que aconteceu. E não, isso a gente vai aprendendo com o tempo. Ontem na apresentação, ela virou, a cliente virou para mim e falou de um determinado fornecedor. Eu falei assim, olha, se você tá com pressa, se você tem a urgência, vamos evitar esse fornecedor aqui, entendeu? Porque esse fornecedor aqui, numa experiência recente, teve uma demora e tal, uma morosidade, nananã. Aí eu falei assim, tá, mas foi o que você falou mesmo, de aprender. A gente só vai, você conseguiu só esses profissionais, essas parcerias, porque antes é um filtro. É um filtro. Eu tive muito aprendizado nessa obra. Semana passada mesmo, eu recebi no WhatsApp um áudio de um eletricista que fez umas coisas pra mim. Que eu passei com ele, raiva. Aí eu fui e falei pra ele, nem responde. Aí eu, que número? Se possível, bloqueie, entendeu? Porque assim, as experiências... Aí vou dar um outro exemplo, que não é um patrocinador, né? Mas assim, um super parceiro. O Bruno, sabe? Que é um faz tudo, que temos... Tudo assim, sabe? Bruno, indico Bruno pra Deus e todo mundo, gente. Igual o Gabriel. O Gabriel é um amigo, né, que trabalhou com a gente no escritório. O Gabriel mesmo falou assim, eu falei assim, e aí, Gabriel? Ele me pediu o contato do Bruno, passei e tal. Eu falei, e aí, resolveu? Cara, resolveu assim, 200%, entendeu? Então, é uma pessoa Foi lá em casa também, ele foi, a gente deixou, ele mexeu em tudo, só chegou aí. Essa casa também? Assim. Foi, deixa eu ver. Fez alguma coisa pra você? Foi na minha, mas ele não furava. Tá era pra furar pra colocar a torneira na bancada. Aí ele me indicou outra pessoa. Tá. Ou seja, fez alguma coisa. Também. Ontem com o nosso problema da iluminação, quem resolveu? Bruno. É o MacGyver, filho. Aquilo ali é o MacGyver, entendeu? MacGyver total, entendeu? Então, o nosso bate-papo... ele tá sempre ocupado, que eu percebo. Então ele é bom. Não, exatamente. Esse que a gente também fala. Geralmente é assim, né? Quem exerce bem no mercado aí, a gente percebe que sempre tá ocupado, sempre tá aí. Mas às vezes quando aparece uma mensagem, olha, eu tô disponível, tô disponível e tal, tô sem executar muita obra. Gente, desconfie de gente que esteja muito disponível. Sim. Entendeu? Eu falei, se o cara tá sem trabalho, meu filho, ele não é bom. Igual, por exemplo, fiz um projeto pro meu irmão. Começou a obra. Eu fiz um terrorismo tão grande com o pedreiro, tá?
Porque assim, não, quando que você pode. Não, porque eu tô enrolado aqui e tal. Eu falei, olha, se você não começar na tal data, porque assim, tem prazo pra entregar o negócio. Se você não começar na tal data, eu vou precisar procurar outra pessoa e tal. Eu fiz um terror psicológico tão grande com ele, coitado. Né? E aí hoje, ele veio. A gente tava falando sobre esquadro e tal. E aí tem o teorema de Pitágoras, né? 60, 80, 1 metro. Né? Aí a soma do quadrado dos catetos é igual ao do quadrado da hipotenusa, não é isso? Que é exatamente isso. Aí ele veio falar com isso. Eu fiz, mandei um áudio pra ele e falei, olha, agora eu te respeito até. Juro! Juro! Não, tá aqui, ó, tá vendo? Ó, se aqui tem 80, aqui tem 60, aqui tem 80, aqui, ó, 1 metro e tal, tá no esquadro. Eu vejo que. São Francisco de Itabapuana! Porque se passar pra aqui, as coleguinhas vão estar, né? Exatamente. Aí eu falei com ele, eu falei assim, olha só, 99,9% dos pedreiros não sabem nem do que você tá falando, né? E eu vou te falar, 99% dos arquitetos também não sabem, tá? Eu falei, 99% dos arquitetos também não sabem. Eu falei assim, eu te respeito, passei a te respeitar até mais agora, entendeu? E o cara é bom, e ontem mesmo mamãe tava falando isso, né? Nossa, que pedreiro bom e tal, e não sei o que, rápido. Gente, é isso que a gente, é muito difícil de achar. E quando sim, acha, nossa, é exatamente. Você acha um profissional bom também, ele te ajuda em alguma coisa que você deixou passar. Exatamente. Ele vem e te chama, ó, aqui, vai me dar mais trabalho. Eu tive essa experiência com uma obra que eu fiz agora. Vai me dar mais trabalho. Era essa a minha pergunta. Você tá falando a obra sua ou a obra do cliente? Do cliente. Vamos falar dessa obra? Eu quero falar dessa obra. O que você está enfrentando? Quais são os problemas que você está enfrentando com o seu arquiteto na sua obra? A mesa. A minha mesa vai sair. Sua mesa vai sair, Túlio. Mas o problema não é a mesa agora, o problema é a obra. Então, é uma obra que era um apartamento pequeno, mas que, sim, eu acho que demorou, sim, foram acho que 3 ou 4 meses. Pra mim demorou por ser cliente, né? E pra Túlio arquiteto? Eu ia todos os dias, né? É uma obra que eu fui todos os dias. Botou a mão na massa. E pra Túlio coloquei a mão na massa. Tava lá todo dia. E pra Túlio arquiteto, como é que foi essa experiência de projetar pra você? É difícil. É mais complicado? Pro cliente é muito mais fácil. Porque você. Ai, que bom você saber que eu tô sozinho. Ele mesmo olha no espelho, nossa, você não se agrada. Nossa, isso, gostei de ser arquiteto, não, hein? Porque você tem a sua ideia ali que você quer fazer, mas você ainda depende de outra pessoa. Quem resolveu o seu problema da sala pra você ter um sofá, Túlio? Jairinho. Obrigado. Créditos. No meu caso da sala, eu desisti de colocar sofá porque eu queria usar a minha mesa que eu tinha comprado. Aí tava naquilo. Jairo, deixa eu ver seu projeto, deixa eu ver. Eu me meto no projeto de todo mundo. Se eu ver uma tela aberta, não é pra... Calma aí, deixa eu ver aqui. Não, a gente tem que tirar essa mesa. Mas eu acabei de comprar ela. Já tá lá. Você já vendeu ela? Já vendi. Gente. E aí, ele tá à espera de uma mesa, né? Se você colocar uma mesa redonda aqui, você vai conseguir ter um sofá. Aí eu coloquei... E viu que dava, né? Agora só falta a mesa chegar, né? Eu sou tão... Eu sou tão bonzinho, gente, que eu falei pra ele que eu falei, se você vender essa mesa, essa mesa do projeto eu te dou de presente, de casa a mesa já foi pra obra. E como está hoje a obra? E como é que tá hoje a obra? Tá finalizada, praticamente, né? Faltam detalhes que eu mesmo tô fazendo. Túlio tem essa coisa, gente, ele faz muita coisa. Quase o Rodrigo Hilbert. É quase o Rodrigo Hilbert, tá? Parabéns, Lorena. Então... Não, é sério. Um bom trabalho. Você lembra as prateleiras do escritório, não? Da estante que a gente trocou? Sim. Ele fez um home com aquelas prateleiras. Você mostrou. E agora eu vou reutilizar ele, tirando uma parte dela e ainda fazendo uma prateleira. Contribuindo com o meio ambiente, reutilizando. O outro também, aquele móvel que eu te dei, foi... Mesinha. Você fez alguma coisa. Eu troquei a parte externa dela. Deixei a gaveta que ela tinha, já tava boa. Ficou nova. Tá vendo? Ele tem muito isso. Eu, gente, eu sou bom das ideias. Pra execução, assim, não sou 0, não sou -2, entendeu? Sou péssimo pra execução. Eu lembrei agora de uma parte que no começo da obra, eu falei, eu quero fazer tudo.
eu mesmo vou fazer. Eu vou Na quebrar as verdade, paredes. eu já tava, Eu vou quebrar as paredes, eu vou Dá uma retada. Aí eu disse. Vou tirar. Não, eu nem cheguei Nem nessa chegou, parte. Falei que eu ia tirar o piso e Fazer os ia armários. ter gente me ajudando e tal. Mas chegou num momento assim que eu falei, eu trabalho o dia inteiro, eu faço por fora projeto, então é mais viável eu contratar alguém, com certeza, que vai fazer melhor do que eu ali. E por isso que a gente também depende de profissionais, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, tá caro. Fala que o preço do profissional tá caro. Mas se não tiver alguém pra fazer, a gente também não vai conseguir fazer muita coisa. Quebrar a gente consegue, né? Quebrar ali alguma coisa. É esforço físico. O agente do caos, a gente... Quero ver fazer o esquadro ali certinho da janela, da porta. Já que a gente tá falando de tudo, instalar fala um uma pouco bancada. do projeto que ele executou. Milena também fala do projeto da área gourmet de seus pais. Conte um pouco é? mais, eu lembro. Mas ficou muito bonito a área gourmet de seus pais. Como é que foi? Como seus pais te avaliaram? Eu tive uma avaliação no Natal, Você conseguiu gente. cobrar o projeto? Não, tive uma troca aí, sabe? Ganhei um computador, entendeu? Pagou bem, vai. Quando pagou. Mas assim, isso também teve um perrengue relacionado também a pedreiro. Porque ele começou a enrolar na primeira semana. Ele tava enrolado em uma outra obra. E aí meu pai não aguenta também. Ele é estressado. É raro, mas acontece com frequência. E aí começou a enrolar. Ele chegou, só colocou uns 3 tijolinhos assim só. Sério, eu tô falando sério. Mentira. É absurdo. Aí meu pai falou assim, não é possível. E aí contratou outra pessoa, que ele não aguentou. E não deu dinheiro pro cara, é óbvio. Botar 3 tijolinhos é sacanagem, né? Aí, com o tempo, ele conseguiu uma pessoa também, um profissional muito bom. E esse profissional ele atende até aqui em Macaé, Búzios, enfim. Não, e esse pedreiro que tá lá na obra do meu irmão, menino, eu descobri que a maioria das obras que o município fez em relação à carpintaria, telhado de praças, de ponto de ônibus e tal. Foi ele quem executou, porque assim, a empresa ganhou a licitação e contratou ele para executar, entendeu? Sim. Eu falei, caramba, que legal. E assim, eu olhei aquilo e falei assim, nossa, porque assim, um telhado bem feito, uma obra bem feita, a gente sabe apreciar, né? Sim. É o que eu falei outro dia, eu tava numa obra e tinha uma parede muito bem acabada, porque assim, o acabamento você vê, gente, no tijolo, se o pedreiro é bom ou se não é. E uma outra toda cagada. Eu pensei, nossa, trocou o pedreiro, daí que bom que trocou. Aí a cliente, mas por quê? Como é que você sabe? Porque esse daqui é muito melhor do que esse aqui. Como? Eu falei, olha o acabamento disso aqui. Olha. Ela, nossa, eu nunca tinha parado pra perceber isso. isso. Eu lembro aquele dia quando a gente foi pra Porto, que a gente tava andando. Que já, nossa, que acabamento bom, né? Eu fiz até um story, gente, esse pedreiro é bom. Não conhecia, eu tava do outro lado da rua, vi o cara sentando o tijolo. O tijolo limpo, sabe? Você vê a obra, tá sentando ali. O tijolo limpo, sem aquela coisa da massa escorrendo, sem sujeira no chão. Eu falei, gente, que pedreiro caprichoso. Você vê o capricho da pessoa nos detalhes. Entendeu? Uma obra da minha avó, no caso, que eu fiz à distância, né? Minha mãe que ficou por conta de tudo, ela e meu pai. E ela reclamava todo dia comigo. Nossa, que pedreiro porco. Ele deixa tudo sujo, a gente tem que ficar limpando aqui. Limpava a casa todo dia, o tempo todo, porque elas ficaram morando, né, na casa. E aí eu cheguei lá, eu expliquei assim 1000 vezes a paginação do piso. Explicava. Minha mãe tem muita noção, né, dessa parte. Sua mãe gosta, né? E sua mãe tem um bom gosto absurdo. Sim. E eu cheguei lá, eu falei com ela pra fazer um recorte de caimento pro ralo no box. Ele inventou de fazer uma rampa. Ele inventou de fazer um recorte quadrado em volta do ralo e fazer assim, com piso. Aí eu cheguei assim, minha mãe falou, vai ter um negócio que você vai reparar. Aí, tipo, me fala o que você achou. Exótico. Gostei não. Ela também não gostei não, mas vai ter que ficar assim e tal, porque já... porque já assim... fez, né? Eu sempre falo o seguinte, quando o pedreiro não tem habilidade, não é uma pessoa tão cuidadosa, ele muitas vezes ele acaba colocando dificuldade, falando, nossa, só deu pra fazer desse jeito, não sei o quê. Não consigo. Ninguém vai conseguir, entendeu? Então o pedreiro tem muito isso, né?
É pra facilitar, ele executou né? muitas partes boas, né? Fez a paginação certinho, né? O piso ficou muito bem instalado. Mas sempre tem alguma coisinha que Os se você não tá acabamentos. lá, né? Vendo assim toda semana, fazendo. por isso que a gente sempre vai, né? Toda semana na obra, praticamente, pra ter essas pessoas tem fazendo menos o jeito erro, dele, né? Porque na obra, no projeto, você tem um erro ali, você corrige no computador, né? Isso. E acabou. A gente Na obra identifica, não, se tem por um isso que- erro, ou você vai perder dinheiro refazendo, ou vai ter que deixar. Igual por isso que obra, tem, por exemplo, né, vocês acabam tendo muitas obras para dar conta, então assim, a única forma de manter contato é o quê? É telefone, ou a questão de acompanhamento dessa obra para ir, mas assim, não dá para ir estar sempre constantemente, né? E a Tem questão pessoas às vezes que da fazem dúvida. parcerias com arquitetos também, Isso, de outras, porque sabe, tem um entendimento assim melhor. Exatamente. Eu, particularmente, nunca tive essa experiência de, por exemplo, ter um parceiro. Tô fazendo uma obra à distância, ter o parceiro lá para ele fazer esse acompanhamento e tal, né? Porque, assim, obra, eu gosto de estar na obra, de verdade. Eu Aí gosto. você ia no Rio, né? É verdade. Quando você teve obra lá, ia Entendeu? todo mês. É, tava lá. Até mais, praticamente né? toda semana, É. quase, entendeu? Pra ver o que tá acontecendo. Precisa. É o olho do dono que engorda o boi, entendeu? Nesse caso. E aí, por isso que eu sempre tô batendo na tecla lá no escritório, da gente compatibilizar os projetos, de fazer tudo numa mesma prancha, tipo marcenaria, com marmoraria e tal, pra gente conseguir ter essa visualização e o Quem que vai fazer a leitura disso? exatamente, para facilitar essa Porque leitura, tudo tá essa conectado. né? para facilitar Tem como essa entregar. interpretação de quem tá, porque são várias pessoas envolvidas no processo. É o cliente, somos nós, é quem está executando. Não é só a nossa visão. Não exatamente, não é só nós. Pra gente é muito fácil. Mas, gente, Na hora que você abre o projeto, aí eu vou na Tem marcenaria, vou na Falo marcenaria, isso aqui. direto. Mas aí, pra quem for, Tem pessoas que né? não sabem o que é ambientes integrados, sabe, básico, assim, isso. a gente não sabe. Mas é o que eu falo. Você conhece algum outro setor que absorva tanta mão de obra não qualificada quanto a construção civil? Entendeu? Assim, uma coisa que exige um cuidado, que exige uma responsabilidade, que exige... Por exemplo, a obra nossa lá de Rio das Ostras. Nós temos uma cliente em Rio das Ostras, né, maravilhosa, né? Fizemos um primeiro projeto de um anexo que ficou lindo. Cliente que ela virou para mim e falou assim: Jairo, eu sou dentista, então eu acredito que você vai fazer o melhor por mim. Então, eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Você me apresenta, a gente faz. Você vê que nos projetos também, dela, mudanças nada, mínimas, né? sim. Cor da Besteirinha. gente, acabou, É. só isso. Uma Besteirinhas, né? Projetos que se desenvolvem com Facilidade, uma sim. facilidade. Fluidez coisinha. mesmo. Sim. E assim, cara, tudo que a gente fala assim, vamos fazer isso. Não, tá ótimo. Não, vamos comprar isso. Beleza. Não, isso aqui vamos E fazer. tá quase pronto, né? Não, lindo, tá né? pronto e Tá agora pronto, está na execução. É. Aí a importância de E você vai ser uma obra fazer. rápida, é, a gente vai perceber aqui. a importância de você fazer um acompanhamento na execução, entendeu? Nós tínhamos uma churrasqueira e a gente revertiu aquela churrasqueira porque para não precisar quebrar, para ter um custo de uma nova churrasqueira e tudo mais. E eu falei assim, no momento que se revertiu, constatou-se que ela estava fora do esquadro 3 centímetros. 3 centímetros. E aí, o que eu fiz? Se a gente preenchesse esses 3 centímetros do lado, 3 centímetros do lado direito. Ela estava fazendo isso aqui, ó. Abrindo, né? A churrasqueira estava aqui e estava abrindo. 3 centímetros do lado direito, se eu preenchesse esse vão aqui, a boca dela ia ficar torta, né? E um ponto, isso implica, né? A gente fala de fornecedores, isso implica na questão do mármore, da marcenaria, porque assim, a gente só pensa, só é um esquadro, né? Um foto esquadro, não, isso vai ter preencher, toda não a é? problemática para fornecedor, então vamos alinhar para poder... Mas, por exemplo, aqui estava com 13, aqui estava com 13. Sendo que se eu fizesse esse esquadro aqui, corrigisse, e ficar com 16 e 13. Aí eu expliquei para ela, assim, olha, não é o que eu gosto de fazer, mas seria interessante se a gente fizesse o preenchimento aqui e não cortasse o pedreiro. A gente pode cortar aqui.
Eu falei assim, não é inteligente cortar. Por quê? É um bloco, é aquele bloquinho refratário, né? Então, ele é um elemento autoportante, ou seja, ele mesmo se sustenta. Se eu corto ele perde a resistência. Não é uma coisa interessante de se fazer. Assim, mais interessante é a gente pegar e complementar aqui 3 centímetros desse lado. Fizemos isso, corrigimos e tal, retornamos com o pessoal da marmoraria, conferimos e tal. Perfeito, é isso. Uma obra sem dor de cabeça, entendeu? Muitas vezes eu percebo que as obras viram assim, um agente do caos, muito por conta dos clientes desesperados que metem os pés pelas mãos. Você fala, olha, acho que tu faz... Mas aí vai começar a ver. Como você não percebeu isso? Não percebe. Você percebe quando você começa a executar. O problema não aparece quando você olha aqui, vai dar problema ali, ou aqui não. Um exemplo, o cliente outro dia me questionou como que eu não vi um ralo do apartamento superior. E aí eu respondi, né? Eu falei assim, porque tem um forro aqui. Eu falei assim, tá passando alguma viga aqui nessa sala? Ah, não sei. Eu também não sei. Por quê? Não quebramos para ver. Sim. Entendeu? Ainda mais obra. Gente, obra de reforma, vocês sempre vão ter surpresas. Sim. E adianto, na maioria das vezes não são boas. Sim. Tá? Na maioria das vezes. Uma reserva aí também pra você. Boa, Milena. Sempre melhor. Sempre bom pensar nisso. Boa. O quê? Tem uma reserva financeira. Sim, correto. Tem uma reserva financeira para isso. Sempre tem alguma mudança na hora. Encanamento que tá errado de alguma forma, né? Sim. Parte elétrica, principalmente. Que hoje em dia tem algo automatizado. Você vai só pela beleza, mas aí essa parte elétrica também ainda tá antiga e você não sabe. Um exemplo. Nosso cliente lá da Serra, eu conto para todo mundo isso. Ele me chamou lá para fazer uma reforma. Uma reforma de uma casa existente. Eu falei assim, cara, você vai gastar. Isso aqui é uma casa muito antiga. Provavelmente não tem estrutura nenhuma. Se usou aqui nessa obra os recursos locais, as pedras de mão que tem aqui, entendeu? E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso. Quando soprou a casa, igual a casa dos 3 porquinhos, entendeu? Caiu. Sopra e caiu. Foi nem um dia, né? Acho que derrubou nem um dia. Bom. Sem muita coisa. Começou caindo fácil. E aí agora a gente tá lá. E aí tanto que você não tem a fundação ali da casa, você nem sabe onde foi a casa, porque não tem assim. Tinha uma piscina também na área. Resquícios da casa. Não tem resquícios ali da casa, entendeu? Não existe. Porque a fundação é uma fundação muito rasa. Né? Então, enfim. Crianças. Foi bom que vocês aceitaram o convite. Foi bom pra você? Foi bom pra você? Você chamou. Foi bom pra você? O convite que vocês aceitaram. Muito obrigado. O convite foi bom pra você, Túlio? Foi tranquilo. Assim, sem pressão, entendeu? Eu nem botei eles no carro, mas vamos ali gravar o negócio. Sequestro. Brincadeira, quase um sequestro. Na verdade, nem falou o que a gente ia fazer. Hã? Não falou o que a gente ia fazer. A gente trabalha com emoção, gente. Com a emoção, com a espontaneidade, entendeu? É isso. Uma coisa mais de impressão, a carga. Assim. É isso que valoriza. Eu queria dizer que eu gosto muito de trabalhar com vocês. Eu, assim... Talvez você não goste tanto de trabalhar comigo. Talvez vocês não gostem tanto de trabalhar comigo. Mas gosto demais de trabalhar com vocês, de verdade. Tá? E assim, uma coisa que eu percebo é que, como a gente hoje você estava falando, né? A gente teve uma reunião hoje no escritório, existe uma coisa assim, transparente. Cara, não gostei disso, fala. Lá no escritório a gente tem isso, entendeu? Olha, temos essa liberdade. Eu acho que as coisas fluem com muito mais naturalidade, com muito mais verdade, inclusive. De verdade, queria agradecer a vocês dois estarem aqui nesse momento, assim, quase uma família, entendeu? Sorriam. Gente, muito obrigado a todos vocês, tá, que estiveram aqui com a gente nesse papo, nesse momento, tá? Então, até a próxima. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau, pessoas. Tchau, pessoas. Tchau, pessoas. Beijo, né? Eu confesso que trabalhar com sonhos não é uma tarefa fácil, mas eu posso garantir que é muito satisfatório.
poder ver um sonho como esse e tantos outros realizados. Vem comigo que eu vou mostrar um pouquinho do que nós fizemos aqui nessa casa. Vamos começar pela entrada principal, com essa porta maravilhosa que é de 5,30 metros de altura, toda fabricada em ACM. Aqui é a cor Dark Grey, que é um grafite, e nós introduzimos esse puxador de aço inox com pintura preta para compor também com as esquadrias da casa, toda no preto também. E compôs perfeitamente com todos os outros elementos aqui da fachada. A utilização do vidro incolor, além de trazer integração aos ambientes, aqui na escada e no guarda-corpo do mezanino, trouxemos também sofisticação e leveza, uma combinação perfeita com o quartzo branco da escada. Em um projeto como esse, que a proposta é o conceito aberto, nós garantimos com uma porta de 4 folhas a integração da sala de jantar com o espaço gourmet. E o espaço gourmet com a área de piscina, garantimos com essas 2 portas, uma porta de 6 folhas e essa de 3 folhas, que dá maior integração aqui com a área